Pronto, vamos lá. Nossa última aula, aula de número 8, e a gente vai conversar sobre alimentação e espiritualidade. Tudo que eu pedi para vocês até aqui, tudo que foi colocado até aqui, é não só um caminho, porque dentro do Ayurveda a gente tem uma sequência, né, de tratamento, de abordagem, no sentido de que a gente primeiro limpa, desintoxica, prepara o nosso sistema digestivo, acende o nosso Agni, né? Nas palavras do Ayurveda, para que a gente possa, então, se nutrir. Né? E aí, quando a gente vai se nutrir, a gente precisa se nutrir de todos os elementos. Então, para que a gente possa se nutrir de todos os elementos, a gente tem que conhecer esses 6 sabores, né? Entender a função de cada sabor no nosso corpo, entender qual elemento cada sabor traz. E, claro, como nós também somos constituídos dos 5 elementos, a gente vai precisar de uma porção maior daqueles sabores que trazem os elementos que nós não temos. Se eu estou buscando o equilíbrio, né, eu vou olhar a porção que há em mim e vou procurar me nutrir com uma porção maior daquilo que eu não tenho. O meu oposto, pela visão do Ayurveda, é sempre o que eu preciso. Né? E aquilo que é igual a mim é o que me agrava, é o que aumenta demais. É o mais do mesmo, né? Então, a gente diz, quando a gente fala dos doshas, que quando a gente tem muito estímulo para o mesmo dosha, ou seja, com o mesmo movimento, com a mesma energia, esse dosha transborda. E é quando ele transborda que ele vai trazer sintomas e que ele vai trazer desarmonias. Uma coisa importante a se dizer a esse respeito é que o Ayurveda ele vai identificar as desarmonias muito antes do que elas se tornem doenças. Então, quando a gente está olhando as desarmonias do nosso sistema digestivo, ou quando a gente está olhando os sintomas, se os nossos doshas estão em excesso ou não, isso não quer dizer que a gente está doente. Isso quer dizer que a gente está observando os movimentos da vida. Tá? Quando a gente aprofunda o estudo do Ayurveda, a gente vai ver que tem 5 passos antes que essa doença tenha um nome. Então, se a gente identifica ela no primeiro passo, que é uma alteração do nosso sistema digestivo, a gente, na verdade, vai buscar o equilíbrio muito antes de ficar doente. E dentro dessa perspectiva, o Ayurveda é uma ciência preventiva e de manutenção da saúde. Claro que depois que eu estou doente, que eu tenho uma desarmonia, o Ayurveda também tem uma riqueza, né, na sua abordagem e nos seus tratamentos. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu sempre digo, porque ela é muito importante. Quando a gente entra em contato com a Ayurveda no início, a gente acha que tem que saber qual é o nosso dosha e fazer tudo para aquele dosha. Então, eu tenho que saber quem eu sou e fazer tudo que é determinado para mim. Eu imagino que depois de 7 aulas, vocês já tenham pelo menos observado, tido um vislumbre de que não é exatamente assim. A alimentação para vata é quando eu tenho vata em desequilíbrio. E assim por diante. Se eu estou em equilíbrio, eu preciso manter o meu Agni forte, que é o tema das primeiras aulas, e eu preciso me nutrir dos 5 elementos e de todos os sabores. Então, quem está saudável, na visão do Ayurveda, come de tudo. E fica bem depois de comer. Fica leve, fica confortável. Tá? Esse é o principal requisito. Não ter azia, queimação, não sentir sono, peso, ou que a comida fica parada no sistema digestivo, né? Não ter gases, arroto ou desconfortos em excesso depois de se alimentar. Tá? Esses são os 3 parâmetros de saúde do sistema digestivo. Ter fome correta nos horários corretos, sem exagero dessa frase, é uma coisa que a gente precisa observar. Considerando que somos diferentes,
mas que a gente precisa ter fume ali para, no mínimo, 2 ou 3 refeições no dia, né? E mais que isso, se for necessário, algumas pessoas vão realmente precisar comer mais vezes, algumas pessoas vão ter mais fome, outras não. O que é importante? A porção que eu como de alimentos, ela tem que estar adequada à minha fome naquele horário. Nos horários que tenho pouca fome, preciso de alimentos mais fáceis de digerir. Nos horários que eu tenho muita fome, eu preciso de alimentos que me tragam saciedade. O que a gente usa no Ayurveda como ilustração, como metáfora para observar isso, é o fogo. Então, o fogo digestivo, ele é um fogo. Se eu tenho um fogo muito forte e fico colocando gravetinhos, isso vai me dar muito trabalho. Eu preciso colocar um pedaço de lenha, que seria comida, adequado ao tamanho do meu fogo. Por outro lado, se o meu fogo está quase apagando, se ele está fraquinho, eu não posso colocar um pedaço de lenha muito grande, que daí eu apago ele de vez. Então, aí preciso dos gravetinhos para estimulá-lo. Cuidar desse fogo digestivo é o grande segredo dessa ciência. E o que a gente vai falar hoje, de uma certa forma, vai além do Ayurveda e pode ser sempre explicado dentro do Ayurveda, porque o Ayurveda é uma ciência para a vida, então nada fica fora do Ayurveda. Mas existe uma etapa em que eu começo a me desenvolver e existe uma etapa em que eu estou bem, com saúde, e as práticas de espiritualidade, as práticas que eu tenho no dia a dia, elas começam a ir além. Então, vai haver um momento, em que, por mais que seja útil e correto tudo que vocês aprenderam e praticaram dentro dessa sequência que a gente viu, que vocês vão passar para outras escolhas e podem querer outros alimentos. Isso caminha junto com uma prática de vida. Então, quando a gente fala de alimentação e espiritualidade, a gente está falando das nossas escolhas de vida, e não só de alimentação. Tá? A primeira coisa, dentro do Ayurveda, para se falar a respeito disso, são as trigunas, ou as 3 gunas. Guna quer dizer qualidade, atributo, né? E os gunas, dentro desse contexto, eles são fatores causais da criação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a matéria, que forma tudo no universo, ela tem em si esses 3 atributos. Então, elas permeiam todas as coisas. Todos os objetos no universo são diferentes combinações das 3 gunas. Então, elas estão ali o tempo todo enquanto a gente fala do universo material. Todas as coisas têm essas 3 qualidades e essas 3 qualidades se alternam. Imaginem que aquela roda ali, ela está em movimento, porque uma vai promovendo a outra, a gente vai passando de um estado ao outro. E elas são utilizadas no Ayurveda principalmente para definir os nossos estados mentais, porque elas são aspectos, elas são atributos mais sutis da matéria. Então, sattva, é o termo que a gente usa para expressar harmonia e estabilidade. Quando uma coisa é sátvica, ela vai nos trazer leveza e luminosidade. Dentro do estudo da filosofia védica, isso vai muito além, mas a gente precisa iniciar aqui com uma abordagem bem clara, das qualidades que alguns alimentos vão promover em nós. Então, a partir dessas 3 gunas, sattva, rajas e tamas, nós vamos entender o aspecto da influência dos alimentos na nossa mente. Rajas é a expressão do movimento. Rajas tem a qualidade da ação e o princípio da energia. Tá? Então, é aquilo que nos coloca em movimento. E tamas é a expressão de inércia e obscuridade. Por isso, uma das palavras mais encontradas quando se define tamas dentro dos Vedas é a ignorância, dentro desse estudo dos Vedas. E eu não usei essa palavra propositalmente,
né? Porque essa inércia, ela também tem seus objetivos. Quando, por exemplo, a gente vai dormir, eu preciso estar mais denso e pesado. Então, tamas é também o princípio da materialização. Aquilo que me dá uma sensação muito parecida quando a gente fala de kapha, que nos traz coesão. Então, sattva, rajas e tamas, né, vão ficar se alternando. Em alguns momentos a gente está em movimento, isso é rajas. Quando vai entrando tamas, eu diminuo o meu movimento, eu passo por um ponto de equilíbrio que é sattva, que eu estou harmonioso, e depois eu vou para a inércia ou para o movimento. Se eu estou na inércia, eu preciso de rajas para entrar em movimento. Se eu estou em movimento, eu preciso de tamas para diminuir esse excesso de movimento. Esse momento sátvico de harmonia, ao longo de uma caminhada espiritual, quando a gente vai acalmando a nossa mente, ele vai se tornando cada vez mais constante. A gente vai tendo mais momentos com a mente nessa expressão de harmonia e tranquilidade. Mas a gente precisa de que todos esses movimentos também se alternem. Existe uma confusão muito comum da gente pensar que, então, quando eu estou em sattva, eu consegui essa iluminação, esse estado, né, que a gente busca com a meditação. Mas, na verdade, não. Porque quando a gente busca a meditação transcendental, a gente busca transcender a matéria. E dentro dos Vedas, a meditação, ela é o autoconhecimento da minha verdadeira natureza. E essa minha verdadeira natureza, antes do universo material se manifestar, ela realmente transcende a matéria. Então, ela transcende também as 3 gunas. Transcender significa ir além. Então, o estado de harmonia, sattva, nos ajuda a acalmar a mente, né, e meditar e investigar a nossa verdadeira natureza. Mas quando a gente conseguir transcender, a gente vai além, inclusive, da harmonia e da estabilidade. Quais são os alimentos, né, então, que promovem isso na nossa mente? Os alimentos sáttvicos, eles harmonizam corpo e mente. Eles vão trazer discernimento, sensibilidade, equilíbrio, bem-estar e felicidade. Eles são todos os alimentos de sabor doce, consistência leve e frescos, né? Então, cereais integrais, frutas doces, hortaliças, verduras, água pura e sucos de frutas doces. Percebam que aqui as frutas estão divididas também pelos seus sabores. Não são todas as frutas, mas são, em geral, os alimentos frescos. Tá? Aquilo que tem vitalidade, aquilo que traz harmonia. O sabor doce nos traz muita harmonia, e por isso ele é tão importante. Então, quando eu vou buscar uma alimentação que me favoreça, que me facilite a meditação, eu vou buscar mais alimentos sáttvicos. Tá? Aqui, nessa análise, está o motivo, porque a gente escuta bastante falar que para meditar preciso tirar alho e cebola, por exemplo, né? O alho é rajásico e a cebola é tamásica. A gente vai ver na sequência outros alimentos com essas características. Mas a gente tem que pesar que isso é para quem está dedicando uma boa parcela do seu tempo para meditação. Então, eu vou tender a mais alimentos sáttvicos à medida que as minhas práticas espirituais avançarem. Tá? Para dar um exemplo, né, em termos de tempo de prática, o Dr. Ruguet diz que a gente precisa começar a se preocupar com esses aspectos quando a gente estiver meditando diariamente entre 30 e 40 minutos. Até ali, ainda esses fatores não vão nos afetar diretamente. Os alimentos rajásicos, eles promovem vitalidade, então eles são importantes. O excesso deles vai excitar a mente, e estimula o nosso ego.
embora o conceito de ego ele está muito deturpado assim e excessivamente colocado, né? Então, eu também não uso, acabo não escrevendo essa palavra porque a gente precisa aprofundar esse conceito e essa compreensão, tá? Mas Rajas está ligado dentro da filosofia ao ego. Eles são estimulantes. Então, pimenta, sal, café, chá, né? Tudo isso em uma boa proporção nos dá vitalidade. De manhã cedo a gente está em tamas, a gente está dormindo, né? A gente precisa dessa vitalidade para acordar, a gente precisa vir para a vida. O problema é quando eu uso esses alimentos em excesso, né? Por exemplo, todo mundo já sabe que se eu usar café ou chá no horário de dormir, que eu não vou dormir bem. O que a gente às vezes não sabe ou não observa é que as pimentas, as leguminosas, as frutas ácidas, algumas carnes, né, principalmente de aves e peixes, os frutos do mar, também vão nos trazer essa qualidade. Então, o que eu estou comparando aqui, por exemplo, é tomar uma xícara de café à noite com comer frutos do mar no jantar. Ou tomar uma xícara, né, de um chá que excita um pouco mais à noite, com comer uma laranja antes de dormir. Né? Dentro dessa perspectiva, às vezes um detalhe, coisas que nos parecem inocentes, elas acabam excitando a nossa mente. É claro que, de acordo com constituição e hábitos de cada um, alguns vão ter muito mais facilidade em excitar a mente, e outros vão ter uma tranquilidade, uma resistência interna maior. Então, o que está sendo apresentado aqui também não pretende que a gente tire nenhum alimento, mas que a gente observe, né, qual é a característica da nossa mente e a proporção desses alimentos e os horários que a gente os utiliza. Tamas é um motivo para se deixar de comer as carnes. Então, o Ayurveda ele não é vegetariano, o Ayurveda ele não é vegano, né? Mas o Ayurveda reconhece dentro desses conceitos que os alimentos tamásicos causam preguiça, lentidão, insensibilidade, o embotamento da mente e às vezes emoções inferiores, né? Como por exemplo raiva. Eles são alimentos de digestão mais difícil, fermentados, que têm seu sabor intensificado, então como por exemplo as conservas, os enlatados, a gordura animal, as carnes industrializadas, os queijos muito amarelos, fermentados, mofados, aqueles que às vezes a gente sente como os mais deliciosos, né? Eles são considerados pelo Ayurveda alimentos velhos, desvitalizados, porque eles foram preparados há muito tempo ou já estão em decomposição. É claro que para alguns alimentos uma pré-digestão ela é necessária. Então, por exemplo, quando eu tomo um kefir de leite, embora ele seja fermentado, ele vai facilitar, né, a digestão do leite. O nosso leite hoje é de qualidade muito ruim. Né? Então, se eu pensar no leite de caixinha, né, ele é desvitalizado. O processo de industrialização modifica um alimento. O leite de vaca, tirado da vaca para o Ayurveda, é sátrico. O leite de caixinha que eu encontro no supermercado é tamásico. Vocês conseguem entender esse raciocínio? O processamento vai tirando a vida do alimento. Então, aqui, nessa categoria, a gente inclui os alimentos industrializados e excessivamente processados. Isso é que é importante, porque hoje, quando a gente fala em espiritualidade, nós vamos buscar deixar de consumir a carne vermelha, mas quando eu me torno vegetariano, muitas vezes eu vou me apoiar nos queijos. Então, nós não percebemos que fazer essa transição alimentar é muito mais do que deixar de comer um alimento.
mas isso se refere a todo um grupo, né? Dentro da formação de yoga, uma das coisas que me foi colocada, né, nas aulas a esse respeito, foi que a cebola é tão ruim quanto a carne vermelha. Então, isso não quer dizer que eu tenha que parar imediatamente de comer cebola, mas quer dizer que o conjunto da minha alimentação precisa mudar. E hoje a gente tem o foco na carne vermelha, mas acaba comendo todas essas outras coisas. Isso se refere a um grupo, né? E não precisa ser visto rigorosamente. Alguns alimentos fermentados vão ter propriedades sátvicas, como, por exemplo, o tofu. Então, não é também todos os alimentos preparados. Algumas preparações são necessárias para a gente digerir melhor. O que a gente precisa sentir e perceber? É a leveza que o alimento nos traz depois de ser consumido. E principalmente que a gente vai diminuir a proporção desses alimentos na nossa vida. Mas também não adianta a gente comer só os alimentos sátvicos ou só os rajásicos, porque aquela roda lá no início, né, ela tem um equilíbrio. Então, a ideia aqui é que eu perceba a propriedade sutil dos alimentos e o efeito na minha mente, e que assim como a gente fez com os elementos e os doshas, a gente coloque isso tudo na proporção adequada. Que, como eu falei no início, quando eu falei de tamas, um pouco de tamas é importante, porque ele nos traz estabilidade, porque um pouco de tamas vai me ajudar a conciliar o sono, né? E se eu estou muito rajas, se eu estou hiperestimulado, o que acaba sendo uma realidade nos nossos dias de hoje para muitos de nós, eu preciso de tamas para chegar em sattva. Então, essa acaba sendo uma ciência que a gente precisa fazer um manejo. Mas o mais importante é observar que se eu estou muito tamásico, preciso reduzir a quantidade dos alimentos que promovem tamas. Da mesma forma, se eu estou muito rajásico, se a minha mente está muito excitada e agitada, eu preciso reduzir a quantidade de alimentos que promovem rajas, tá? É nesse sentido. Os alimentos sátficos, eles favorecem a meditação, a tranquilidade, o estudo, mas a gente precisa dos rajásicos para a ação, para a vida, para o trabalho, né? Os nossos trabalhos e as nossas atividades também são muito diferentes. Então, identificar também qual é o grupo de alimentos, né, que me dá força para determinados trabalhos é importante, tá? A ideia aqui é apresentar alguns conceitos só para a gente perceber que a alimentação ela pode ir um pouco além daquilo que a gente estudou até aqui, né? E alguns motivos de se classificar algumas coisas. Dentro dos Vedas, que incluem Yoga, Ayurveda e Vedanta, nós temos, então, ciências que são irmãs e que fazem uma busca de espiritualidade, né? Não necessariamente o caminho, né, tenha que ser via Yoga e Vedanta, mas eu vou apresentar aqui o caminho que eu mais conheço, né? Como é que Yoga e Ayurveda interagem? A transmutação da parte sutil dos alimentos, então quando a gente come um alimento, ele tem uma parte física que nutre o nosso corpo físico, isso está nos 6 sabores, né? Isso está nos 5 elementos, e ele tem uma parte sutil que vai nutrir os nossos corpos sutis. Luz, água, né, e alimentos formam 3 forças que podem ser consideradas formas sutis dos doshas. Então, a gente diz que Vata, quando em equilíbrio, sublima em prana. Né? Pitta, quando em equilíbrio, sublima em tejas. E Kapha, em equilíbrio, sublima em ojas. Né? Essas 3 qualidades, prana, tejas e ojas, elas atuam no nosso campo mental e energético.
Os 3 doshas atuam em equilíbrio no nosso corpo. Quando eu falo em Vata, Pitta e Kapha, não estou falando da nossa constituição individual, mas estou falando desses movimentos atuando no nosso corpo para promover saúde. Tá? Então, o que seria prana? Né? A gente estuda muito o prana no yoga. Prana é o que promove a vitalidade da nossa mente. Entusiasmo, vontade de viver, crescer e estar bem. Dentro desse contexto, a gente promove esse prana através das práticas de yoga, pranayama, que são as práticas respiratórias, e mantras. Claro que outras atividades na vida, né, vão promover prana em todas as pessoas. Tejas é a clareza mental, a lucidez, a determinação, o discernimento espiritual, a capacidade de perceber e compreender as coisas, autodisciplina e a compreensão da unidade. Ele é promovido através da meditação, né, e da repetição dos mantras, da prática dos mantras. Então, observem que quanto mais a gente vai sutilizando, as práticas também vão ficando sutis. Ojas, ele é a nossa estabilidade mental, paciência, a paz de espírito, o contentamento. Então, isso é um conjunto que vai se formando ao longo da nossa vida e ao longo das nossas práticas. A gente inicia uma prática pela alimentação, que vai nos dando mais força, conforto, clareza, vitalidade, né? A gente vai harmonizando os nossos doshas e a gente vai passando a fazer outras práticas na vida, ligadas à espiritualidade, que vão trazendo esse algo mais dos doshas, que vão trazendo essa essência sutil, né, que vai nos nutrindo também nos nossos corpos sutis. A relação, né, entre yoga e alimentação, ela é uma relação entre a circulação do prana e o nosso Agni. Então, no início do curso, nós estudamos o nosso Agni, né? E agora a gente vai ver como é que essa relação entre prana e Agni pode promover o nosso Agni por outros meios que não sejam só alimentação, especiarias e dieta. Tá? O prana, ele pode ser definido como energia vital. É o que a medicina tradicional chinesa chama de Qi, né? E vai ser definido, a energia vital, ela vai ser sempre abordada em outras culturas, em outras filosofias, em outras ciências, né? Com nomes diferentes. Mas a gente está falando ainda dessa energia que nos move. É uma força sutil que está presente em nosso corpo e em todo o universo. Então, a gente absorve, né, prana cósmico, por exemplo, quando a gente está no ar livre. Por isso a gente sente a falta de estar na natureza, né? Por isso a gente sente a falta desses lugares onde tem mais prana. Se vocês todos pensarem, vocês vão perceber que tem lugares na natureza onde a gente se sente extremamente energizado. A quantidade de prana, ela não é igual em todos os lugares. E isso é uma coisa que a gente sente. Não existe um aparelho, né, para medir isso, mas o nosso corpo é capaz de sentir a vitalidade que a gente absorve do meio em alguns lugares. Essa energia nutre nosso corpo sutil e está intimamente ligado ao nosso corpo físico, né? Porque o impulso para mover o corpo físico vem dos corpos sutis. Os nossos pensamentos, a nossa expressão, ela vem do sutil para o físico. Nós observamos, então, a qualidade desse prana em nós pela nossa vitalidade. É a nossa capacidade de falar bem, de ouvir bem, é a nossa disposição, né, para levantar da cama, tocar os projetos, é a nossa energia vital. Isso é uma coisa que a gente precisa sentir. Dentro do yoga, nós trabalhamos com essa energia, né, por meio da respiração, praticando os pranayamas.
é, na verdade, o controle da nossa mente, né, que nos leva a harmonizar a circulação do prana no nosso corpo. Então, os conceitos hoje modernos, né, da física quântica, eles se relacionam com o yoga nesse ponto. Quando nós direcionamos a nossa consciência, nós também estamos direcionando a circulação de prana. Por isso, numa prática de yoga, quem já teve a oportunidade de experimentar, nós colocamos a mente junto com aquilo que nós estamos fazendo, né? Por exemplo, no relaxamento, a gente vai visualizando ou colocando a mente nas partes do corpo. A gente faz um rodízio de consciência corporal, né? Na verdade, a gente maneja a consciência. E várias outras práticas vão fazer a mesma coisa. A gente pode realmente colocar energia e vitalidade em qualquer coisa pelo direcionamento do prana, que nada mais é do que a luz da nossa consciência. Então, quando a gente direciona isso, por exemplo, o reiki também é um direcionamento da energia vital. Né? Eu coloco não só as mãos e o símbolo, mas eu coloco a intenção naquilo que eu estou fazendo. Então, todas as práticas que têm essa intenção, esse direcionamento da consciência, esse direcionamento de luz, uma oração, por exemplo, né? Eu alinho a minha consciência com o cosmos quando eu faço uma oração e eu direciono essa energia quando eu faço o meu pedido. Então, muitas coisas simples da nossa vida, elas têm um grande poder. Né? E a visão dentro dessa ciência é que a gente está fazendo isso. Hoje a ciência já comprova, né, os efeitos de oração, meditação e tudo mais, e yoga, através de pesquisas e experimentos. Como é que a Agni e Prana se relacionam? Então, quando a gente iniciou o curso de alimentação, o primeiro conceito que foi trazido foi o Agni e a sua importância. E dentro da alimentação no Ayurveda, nós vimos algumas formas de promover esse Agni. Né? O prana em equilíbrio vai estimular o nosso Agni. Então, a alimentação não é o único caminho para acender esse Agni. Mas outras práticas, né, como o yoga, como atividade física, como práticas respiratórias, elas também vão estimular o nosso Agni. Tá? Dentro do yoga, é a circulação de prana que vai acender o nosso fogo. Então, no yoga, quando nós fazemos os asanas, quando nós fazemos as posturas, a ideia do nosso corpo sutil, do nosso campo energético, é como se a gente estivesse desfazendo nós numa mangueira que circula água. Quando eu abro o caminho correto de circulação, imaginando, né, que a gente tem uma anatomia sutil e que ela é feita de canais, que nós chamamos de nadis, eu favoreço a circulação de energia. Essa circulação de energia é o prana. Quando esse prana circula, o meu fogo interno vai ser acendido. Tá? Da mesma forma que o ar, ele ajuda a estimular o fogo. Então, esse prana em equilíbrio vai estimular o nosso Agni e vai favorecer a formação dos tecidos e o bom funcionamento de todos os sistemas do corpo. O prana acende o Agni e o Agni transforma tudo que precisamos na nossa vida, né? Essas são as palavras do Dr. Scott Blossom. Para explicar por que muitas vezes eu não conheço o Ayurveda, mas eu tenho uma longa prática de yoga ou tenho uma longa prática de alguma outra filosofia, né, de vida, e eu tenho os mesmos resultados. A espiritualidade, ela também traz os seus caminhos. E isso tudo é via, né, essa anatomia sutil que acontece, que o Ayurveda explica. E aí, dentro desse contexto, nós temos também os jejuns. Muitas pessoas me perguntam a respeito dos jejuns, porque algumas práticas, né, de jejum têm sido utilizadas atualmente dentro do contexto da nutrição e da alimentação. Nesse contexto que eu estudo, né, que eu estou colocando para vocês, o jejum ele é visto como uma prática espiritual e não como uma prática de alimentação.
Existe também a possibilidade da aplicação terapêutica do jejum. Então, aqui não existe o jejum como prática dentro da alimentação, mas isso não quer dizer que ele não tenha benefícios. Os benefícios do jejum, eles são reconhecidos tanto como prática de purificação e cura física para diversas doenças, quanto como prática espiritual em diferentes tradições. Então, é importante que quando a gente faça um jejum, a gente faça o jejum dentro de uma tradição. E siga, né, não só o hábito de jejuar, mas que faça isso alinhado com a orientação, né, de uma tradição, de uma ciência antiga e todos os seus princípios. A gente nunca deve pegar práticas isoladas sem seguir uma filosofia, ou pelo menos buscar compreendê-la como um todo. E é importante ressaltar aqui que quanto maior o nível de intoxicação do organismo, maiores vão ser os efeitos desagradáveis dos períodos de jejum. Então, muitas vezes, quando a gente fica sem comer, a gente sente vários efeitos, dor de cabeça, saem erupções de pele, né, e uma série de coisas, porque quando a gente não come, as toxinas vão sendo liberadas muito rapidamente na nossa corrente sanguínea. Tá? E aí a gente acha que o efeito desagradável é porque eu não estou comendo, né? Ou que eu estou tendo uma tremedeira por causa da fome, ou vertigem, ou essas coisas. E na verdade é o efeito das toxinas circulando no nosso corpo. E isso é sim muito sério, porque se eu estiver muito intoxicado e fizer um jejum muito rigoroso, o meu corpo pode não dar conta de expulsar essas toxinas, né? E eu posso sim ter consequências graves. Por essa razão, a recomendação é que se inicie com períodos de desintoxicação e dietas leves. Se eu pretendo fazer jejum para alguma prática, eu preciso primeiro desintoxicar o meu corpo, eu preciso primeiro decrescer a minha alimentação, né, e promover uma leve purificação antes de jejuar por longos períodos. Para quem quer praticar o jejum, né, algumas dicas que o hábito de jejuar ele deve ser introduzido de maneira gradativa. Então, a gente inicia com períodos de 12 horas, que na verdade é um descanso do sistema digestivo. 12 horas sem ingerir nenhum alimento é um jejum bem tranquilo. E depois, gradativamente, à medida que o corpo vai se preparando e desintoxicando, a gente vai ampliando esse tempo de jejum. No início, é importante beber bastante água, porque quando eu estou começando a desintoxicar, essa água vai ajudando a varrer, a eliminar essas toxinas do meu organismo. A nossa constituição individual, e aí sim eu estou falando aqui dos doshas na nossa constituição, ela também deve ser observada, né? Porque quem tem uma porção maior de pita tem muita fome. E quem tem uma porção maior de vata precisa comer regularmente, precisa mais dos nutrientes. Mas todos podem se beneficiar de períodos de jejum. É só ter alguns cuidados. Uma das coisas que eu gosto de fazer é iniciar o jejum na refeição que é mais importante para mim. Por exemplo, se eu tenho muita fome na hora do almoço e vou iniciar um período de jejum, eu almoço e começo a contar minhas 12 horas de jejum a partir do almoço. Se eu tenho muita fome final da tarde, eu faço essa refeição e começo a contar as minhas 12 horas de jejum a partir dali. Tá? Porque se eu fizer o meu jejum no horário que eu tenho mais fome, eu vou causar um sofrimento desnecessário ao meu organismo. O que é importante quando a gente começa a praticar o jejum? O retorno à alimentação depois de um período de jejum, ele precisa ser suave. Então, a primeira refeição depois de ficar em jejum, ela pode ser sucos, ralos e frutas, né? O que vai promover essa limpeza do nosso intestino, que vai nos trazer um pouco de vitalidade nutrindo o nosso plasma. O ideal é que a alimentação decresça no período anterior e depois retorne gradativamente. Né?
Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que a minha última refeição seja leve e a minha primeira refeição também seja leve, né? Por exemplo, se a minha última refeição foi o almoço, eu dou intervalo de 1h30, como uma fruta, a partir dessa fruta estou em jejum. Estou nutrida porque comi bem o almoço, a última coisa que eu comi foi uma fruta, e aí eu consigo ficar um período de jejum. A próxima coisa que eu vou comer vai ser uma fruta. E aí depois eu vou comer uma refeição cada vez mais sólida ao longo do tempo, né? Isso quer dizer decrescer gradativamente, tá? Posso também fazer uma refeição bem leve, como por exemplo caldo, sopa, canja, entrar em jejum e voltar tomando um caldinho, depois a parte sólida, né? Depois outras coisas. Tá? Posso fazer uma monodieta, por exemplo, comer só um alimento, né? Comer só arroz, entrar em jejum e ao retornar comer só arroz e voltar a comer gradativamente, tá? Tem vários métodos e várias formas. Só para ilustrar o que é decrescer e depois crescer a refeição novamente. Quais são as condições ideais para que eu possa jejuar, né? Primeiro, eu preciso fazer uma mudança de hábitos alimentares. E também introduzir outras práticas, né? Como yoga e meditação, que facilitam o jejum. Por quê? Não só o yoga e a meditação, mas as práticas que me ajudam a absorver uma quantidade maior de prana e de energia sutil vão favorecer o meu jejum. Se eu não estou recebendo energia dos alimentos, que é a forma mais básica, antes de tirar os alimentos, eu preciso aprender a absorver energia de outras formas. E assim, preciso fazer o meu jejum num ambiente tranquilo. Eu preciso estar em contato com a natureza, eu preciso me nutrir de silêncio, de ar puro, de luz, né? Ter banhos com uma água leve, como uma água de rio, como uma água extraída direto da natureza. É muito difícil a gente fazer um jejum adequado inserido num contexto urbano, né? Ou trabalhando, ou fazendo palestra, ou frequentando uma academia, né? Os jejuns, eles são práticas espirituais, então colocar-se em retiro, né, vai te ajudar a absorver energia e realmente ter benefícios do jejum. Então, isso é para também mostrar que essas não são práticas que a gente faz assim uma terça de vez em quando no mês, né? Mas são práticas para a gente desenvolver ao longo do tempo, junto com outras possibilidades de a gente realmente estar retirando também a nossa consciência, da gente também estar recolhendo os nossos sentidos, né? Da gente poder também estar preservando a nossa energia. Na visão do Ayurveda, a gente falar em excesso também demanda a nossa energia. Então, quando a gente está em jejum, a gente também pratica o máximo possível o silêncio. E aí vem uma outra possibilidade, né, de transição alimentar que algumas pessoas buscam, que é o crudivorismo e o frugivorismo. Então, quando eu vou ampliando as minhas práticas espirituais, e por diversos outros motivos, né? Algumas pessoas vão optar por dietas à base de alimentos crus e frutas, né? E aí a gente vai olhar o nível de energia desses alimentos, que é muito maior. O benefício dessas dietas, eles são conhecidos, né? E se fala bastante disso quando a gente fala de alimentação. O que é preciso considerar aqui, né? Que quando eu vou diminuindo da minha alimentação os alimentos mais pesados, eu também preciso ir sutilizando a minha forma de viver. Né? Então, se eu vou viver no meio da natureza, se eu vou trabalhar muito menos horas por dia, se eu vou ter mais tranquilidade, se eu vou ter menos estímulo, eu vou ter muito mais preparo para esse tipo de dieta. Eu, particularmente, não considero possível, né, se viver de frutas, né, ou só de alimentos crus,
dentro de uma vida em que a gente trabalha muitas horas, em que a gente vive no meio urbano, numa cidade, a gente precisa modificar o conjunto da nossa vida. Então, os benefícios dessas dietas são válidos, né? Crudivorismo e frugivorismo são caminhos, mas eles estão lá adiante no caminho quando eu faço uma transformação na minha vida. Eu preciso equilibrar outros fatores. Eu preciso entender que, por exemplo, alimentos mais pesados, né, ou alimentos cozidos, ou a gente comer os cereais, a gente comer as raízes cozidas, os grãos, eles são os alimentos que nos dão força para o trabalho. Então, quando a gente tem uma demanda de trabalho físico, a gente precisa se nutrir adequadamente para isso. Tá? Mas esses benefícios existem, né? Qual que é a visão do Ayurveda a esse respeito? Na visão do Ayurveda, por serem alimentos excessivamente frios, os alimentos crus e as frutas, essas dietas vão agravar o dosha vata. Elas vão aumentar demais o nosso aspecto de leveza. Uma vez que, por semelhança, elas vão aumentar os atributos leve e frio. A respeito disso, o Dr. Gabriel Cousins, que é um médico ayurvédico, ele traz uma luz para essa questão, recomendando que, se a nossa intenção de vida for praticar crudivorismo e frugivorismo, que a gente inclua nas nossas rotinas diárias outras práticas que equilibram esse dosha vata. Então, as oleações externas, a autoaplicação de enemas, uma prática regular que vá aquecer o corpo, né? Como no yoga, os asanas, os pranayamas e os kriyas, que são práticas mais vigorosas, também são importantes. Então, se eu estou comendo muitas coisas frias, eu preciso estimular o fogo, né, por outros lugares. Se eu estou tendo muita leveza no corpo, eu preciso da oleação como uma forma de trazer peso e coesão para esse corpo e nutrir esse corpo pela pele daquilo que ele não está sendo nutrido pela alimentação. Tá? São formas de a gente estar promovendo o equilíbrio e recolocar aquilo que a gente não está colocando pelos alimentos. Uma vez que para digerir esses alimentos crus, o Agni tem que ser muito mais intenso. Então, para digerir alimentos crus, eu preciso estimular o Agni através da circulação adequada de prana nos canais sutis, que foi o que eu comentei do yoga no início, né? Mais no início dessa aula. Então, por exemplo, suco verde, né? Se fala muito de suco verde. O suco verde, ele vem dessa visão de se comer alimentos crus para ter mais vitalidade. Se eu acordo antes do sol nascer e tenho uma prática de yoga vigorosa, né, de 1h30 todos os dias, meu café da manhã pode ser suco verde. Né? Eu já acendi o meu Agni, o meu corpo já está ativo, ele já tem uma circulação de energia e um calor interno para dar conta de digerir um suco verde. Isso é só um exemplo e não uma recomendação, mas isso é só para a gente compreender que muitas vezes a gente vai buscar uma receita como o suco verde, que ela vem dentro de um contexto, de uma prática mais vigorosa, e a gente não pode acordar da cama 8, 9 horas da manhã com o corpo quentinho, numa cidade fria e tomar um suco verde como café da manhã. O efeito vai ser outro. Né? O alimento, a receita ou a bebida é a mesma. Então, quando eu coloco determinadas práticas alimentares, eu preciso colocá-las dentro de um contexto de vida e rotina, né, que elas estão inseridas. E aí eu vou ter outras formas de promover esse equilíbrio. Não adianta eu colocar, por exemplo, um pedacinho de gengibre no meu suco verde para digerir melhor. Eu preciso trazer toda a minha vida para esse contexto para poder me alimentar de alimentos frios e frutos. As dicas, né? Para quem busca isso ou para a gente guardar para o momento que a gente for buscar isso. Faça mudanças suaves. Todas as mudanças e hábitos alimentares, elas precisam de um tempo de adaptação do nosso organismo.
e elas precisam ser feitas aos poucos, né? Internamente, as nossas enzimas, enfim, os nossos ácidos, os nossos líquidos, todo o nosso corpo no seu metabolismo vai se adaptando. Então, a fazer as mudanças aos poucos e seguidas de mudanças também na rotina de vida, estilo de vida, com uma atenção especial ao clima e à região onde vivemos. Pode ser que algumas das nossas metas de espiritualidade demandem, inclusive, mudar-se, né, para lugares onde a gente possa viver mais confortavelmente. O clima extremo, seja extremo frio, ou extremo calor, ou extremo seco, ou extrema umidade, ele não nos favorece nesse sentido. E os nossos ancestrais eram nômades. A gente traz muitas coisas das ciências tradicionais, mas a gente esquece de observar que tribos antigas mudavam em épocas de rituais para determinados lugares, né? Então, elas também se adaptavam ao clima, mudando de lugar. As dietas de transição, elas iniciam reduzindo a frequência e a quantidade em que gerimos alimentos mais pesados. Então, a gente nunca tira nada de repente, a gente passa a comer menos, né? Uma porção menor, a gente passa a comer em dias eventuais e não comer todos os dias. Isso vai ajudando o corpo a se adaptar, para somente depois retirar completamente. Isso especialmente para quem quer fazer uma transição de não comer mais carne, né? Ou de, às vezes, tirar alguns alimentos. O corpo precisa se acostumar a tirar nutriente de outros alimentos antes que a gente tire completamente aquilo que ele está habituado. Uma forma suave da gente iniciar isso é observar o que está disponível em cada estação do ano no local onde a gente vive. Vamos olhar os alimentos da estação, vamos olhar o que está crescendo aqui em maior quantidade nesse momento e aumentar a quantidade dos alimentos in natura na nossa alimentação diária. Então, vou olhar o que está crescendo no lugar onde eu vivo e comer mais disso todos os dias, né? Aumentar a proporção do que é bom é uma forma suave e tranquila de se fazer uma transição. Como é que eu começo a fazer uma transição alimentar, né? Olhando aqueles conceitos que a gente viu no final, no início, desculpe, de Sattva, Rajas e Tamas, né? Com tranquilidade. Primeiro, eu vou reduzir o consumo de alimentos industrializados. Então, um pouco menos dos industrializados e refinados, um pouco menos de sal comum. Eu vou mudar a qualidade do meu sal, colocando um sal que tenha mais minerais, né? O sal rosa não é o único, mas é um bom exemplo. Vou reduzir as bebidas estimulantes, né, como o álcool e o café. Esses são os primeiros passos, tá? Lembrem que reduzir não pode ser uma troca muito pelo igual. Não adianta eu tirar o café, por exemplo, e tomar chá em excesso, tá? Eu preciso ir fazendo uma transição para um grupo mais nutritivo. Para aquelas pessoas que já vêm caminhando, né? Para quem já não come carne de nenhum tipo, pode reduzir aos poucos o consumo de ovos, leite e outros produtos de origem animal. E também de grãos, de vagens como soja, ervilha, feijões e lentilhas. Lembrem que reduzir não é parar de comer, é colocar uma porção menor do prato, né? Vejam que no primeiro grupo estão alguns alimentos rajásicos e tamásicos, né? No segundo estão os alimentos rajásicos, tá? Essas mudanças, elas precisam ser feitas com informação, estudo e muitas vezes com acompanhamento, né? Fazer os exames para ver se os nossos nutrientes estão ok, enfim, ter os cuidados para ver se o nosso corpo está mantendo a vitalidade. Quando essas mudanças são feitas de forma suave, quando a gente respeita o tempo necessário para que o corpo se adapte antes de tirar completamente esses alimentos, né? E ao mesmo tempo a gente vai associando isso a mudanças no nosso estilo de vida, com o tempo a gente vai ter vitalidade e a gente vai rejuvenescer. E agora eu vou falar um pouquinho
sobre outros alimentos, quando a gente pensa em alimentação e mediunidade. Então, a mediunidade ele é um termo muito amplo, né? E a definição e o estudo disso vai se dar de diferentes formas no estudo da espiritualidade na busca do autoconhecimento. Hoje, muitos de nós já têm contato e experiência com a sua própria mediunidade, né? E é por isso que está isso é quase um parêntese, né? Então, até aqui falamos de uma vida dentro do yoga ainda e do ayurveda, em que a gente vai buscando a espiritualidade. Existem outras práticas dentro da espiritualidade que elas incluem a mediunidade. Nós não temos muitos estudos científicos e pesquisas nessa área, né? Mas a gente tem muita experiência. Mesmo quem não pratica, né, ou usa a sua mediunidade, conhece um amigo, teve alguém na sua família, ou de alguma forma já teve algum contato, né? E isso acontece há muito tempo, né? Isso é tão remoto quanto o Ayurveda. Então, na filosofia védica, o estudo dessa realidade extrafísica, né, aquilo que a gente não está vendo, vai se dar por meio da meditação e como um caminho de autoconhecimento. E tudo que a gente estudou no curso até aqui, né, vem dessas ciências antigas e tradicionais. Dentro do Ayurveda e do Yoga, os nossos mestres, eles receberam esses ensinamentos direto da fonte criadora na forma de um descenso. Então, o Ayurveda ele é um descenso. Esses rishis, esses sábios antigos, eles entraram em meditação e intuíram e perceberam e receberam esses ensinamentos e trouxeram. Primeiro numa tradição oral, e depois isso foi compilado, organizado e escrito, né? É aqui que isso se relaciona com a mediunidade hoje, quando pessoas recebem informações e fazem trabalhos em que alguns ensinamentos vêm de forma canalizada, né? Ou seja, o médium é visto como um canal que traz informações para onde nós estamos, né? O que acontece nesse caso e que se relaciona com a alimentação? Ao longo da minha caminhada acompanhando pessoas com alimentação, né, e nas mudanças na minha própria alimentação, eu percebi que algumas práticas relacionadas à espiritualidade, independente de crença religiosa, mas aquelas que a gente faz uso da mediunidade e outras formas de canalização de energia, a gente sente isso no Reiki também, né? Quando a gente aplica o Reiki, que isso demanda de uma alimentação diferente. A gente sente muita fome, a necessidade de repor energia depois de uma prática, né, dessas que eu estou citando, ela é percebida claramente, a gente sente isso. E é natural que as pessoas que trabalham com mediunidade ou quando a gente aplica o Reiki, que a gente sinta vontade de comer alimentos mais doces e calóricos. E a questão é que esses alimentos muitas vezes não são considerados saudáveis, né? Mas para um trabalho espiritual, às vezes a gente precisa de alimentos mais pesados, inclusive alguns, né, feitos de açúcar branco e farinha branca, porque acaba sendo uma energia que entra muito rápido no nosso corpo. É por isso que eu preciso fazer um parêntese aqui para falar disso, porque eu comecei a pesquisar e vi que já existem algumas pesquisas que relacionam essa necessidade ao uso de uma substância chamada de ectoplasma. Ectoplasma é uma outra palavra, né, de ampla definição, mas eu gostaria de trazer isso aqui como uma substância sutil que a produção é facilitada pela ingestão de açúcar. Então, alguns trabalhos espirituais, eles demandam do nosso ectoplasma, e especialmente o açúcar vai ajudar a produzir essa substância. Tá? Claro que aqui eu entro, então, com vocês, no final do curso, num campo que ele tem mais observações, né, do que dados concretos, mas isso é para que sirva de instrumento para quem tem essas práticas na sua vida. E para que a gente compreenda porque depois, por exemplo,
de trabalhar num ambulatório de Reiki, né, que é uma coisa, digamos assim, espiritualmente elevada, eu sinto tanta vontade de comer porcaria. Né? E para que a gente entenda as nossas demandas e as nossas sensações nesse sentido. Eu tenho uma aluna que é médium, né, que trabalhou num centro espírita, e ela me dizia, eu sigo o que eu aprendi no Ayurveda todos os dias, menos no dia que eu trabalho no centro espírita. Porque aí eu preciso comer diferente, né? Então, isso é ter o discernimento de que atividades diferentes vão ter um gasto energético diferente. E respeitar a nossa necessidade e respeitar o nosso gasto energético. E para dizer para vocês que já existem pesquisas, né, nesse sentido. Então, hoje, especialmente nessa aula, as nossas referências mudaram um pouquinho daquilo que nós vimos do início do curso. Né? A transição alimentar, né, como ela foi apresentada ali, ela é vista no livro Nutrição Evolutiva do Dr. Gabriel Cousens. É um fundamento para a evolução individual e do planeta. Tá? O Dr. Gabriel Cousens fala sobre a subida da Kundalini e ele vai falar de toda uma alimentação específica, considerando conceitos do Yoga e do Ayurveda, né, considerando práticas espirituais integradas e fazendo transições alimentares graduais ao longo da nossa vida. Tá? Ele fala, inclusive, em etapas e tudo mais. Bem interessante a gente, quem tem vontade de fazer essa transição, né, dar uma olhada e seguir este livro. As informações que eu trouxe ali do Dr. Scott Blossom, elas vieram transmitidas de forma oral, né? Eu ouvi em palestras e cursos dentro do Instituto de Cultura Hindu Naradeva Shala em São Paulo, fazem parte das minhas anotações de aula de 2014. Tá? Instituto Naradeva Shala sempre promove, né, encontros com grandes mestres, né, do yoga e do ayurveda. Então eu recomendo também que quem tem interesse nessas áreas que acompanhe essas agendas. O médico que pesquisou, acho que ele é um psiquiatra, isso, ele é um médico psiquiatra, está escrito ali, né? O ectoplasma relacionado à mediunidade, e ele cita inclusive no livro dele aquilo que ele entende que seria, né, a composição química do ectoplasma, e ela é muito parecida, né, com as moléculas de açúcar, foi o Dr. Luciano Munari. Tá? Então, para quem trabalha, né, com mediunidade, para quem está ligado às ciências espiritualistas, né, eu sugiro que busque esse livro. Ele traz assim uma pesquisa bastante interessante e muito rara, né? Muito raro se ouvir falar em mediunidade, ectoplasma e fenômenos que são vistos dentro do espiritismo e outras ciências espiritualistas. Para quem tem interesse em jejum, né, sobre jejum a respeito do jejum, né, o Dr. Gabriel Cousens fala também, e existem outros médicos renomados, mas o que eu trouxe aqui como uma transição suave para se fazer o jejum é de um livro do professor Mário Sanches, se chama Jejum Curativo, né? E aí ele vai falar a respeito disso. A literatura do jejum é mais ampla, mas a fonte que eu usei aqui foi essa. Existem outros médicos que relatam o jejum como cura, né, para outras doenças e outras coisas que eu já tive a oportunidade de praticar. Tudo que eu trouxe para vocês nessa aula de hoje, eu tive a oportunidade de praticar e de experimentar em períodos diferentes da minha vida. Então, eu também fico à disposição de vocês, né, conforme a caminhada de vocês, aquilo que vocês estão buscando, porque dentro da espiritualidade, cada um de nós tem uma busca e um caminho, né, para que a gente converse mais a respeito, né, e de forma alguma, dentro dessa aula, eu pretendo apresentar respostas, né, mas apenas caminhos, possibilidades, para que cada um de vocês possa estudar e buscar
aquele caminho que for mais adequado às suas práticas espirituais. Agradeço.